nos ilumine e nos acolha a todos na sua paz. Eu agradeço o convite que Vicente me fez para estarmos aqui hoje, conversando acerca desse tema, espiritismo e política, ou política na visão espírita, ou seja, conversarmos um pouco acerca desse momento que nós estamos na iminência de uma eleição, e sempre nesses momentos vem aflora a ideia de se pensar nesse campo chamado política. Eu optei em trazer algumas ideias de alguns pensadores espiritistas para que nós pudéssemos conversar a partir dessas ideias. Não quero fechar nenhum questionamento a respeito, as questões ficarão abertas, o tema não se fecha, porque é um tema que demanda, digamos, aprofundamento quase que individual, um aprofundamento quase que de níveis de consciência, e aqui então não caberia eu explanar com uma ideia minha. Deixo aqui a ideia desses benfeitores espirituais, dentre eles o próprio Sr. Allan Kardec, com relação a essa ideia, com relação ao senso político, com relação ao pensamento social. São poucas langas, acredito eu, umas 76, 77, mas dado o tempo que é curto, eu vou ficar no máximo com 74. A gente deixa duas para a próxima oportunidade. E primeiro refletirmos sobre essa questão da abrangência do Espiritismo. Porque o conhecimento espiritista, ou a doutrina espírita, ela nos permite permear diversos campos do conhecimento. A própria ideia codificada, a própria, digamos, apresentação do Espiritismo é feita de maneira tal que ele é visto como uma ciência de característica filosófica e consequências morais, ou consequências moralizadoras, ou para alguns consequências religiosas. Então, em função dessa sua característica, o seu campo de abrangência, ele é grande, ele é amplo, e atinge diversos níveis sociais, dentre eles as também chamadas ciências sociais. Ele também analisa os elementos da convivência, a lei de sociedade, uma delas. Então é um campo muito abrangente, e é dentro dessa abrangência, então, que nós observamos esse aspecto social do exercício cidadão, do exercício político ou do entendimento político. Com isso, nós então refletimos com essa pergunta: o que procurar então no Espiritismo, se ele é tão abrangente? E o Sr. Allan Kardec, na Revista Espírita de fevereiro de 1862, ele nos fala: procurai no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar, eis o essencial. Então é dentro dessa premissa, dentro dessa ideia do Sr. Allan Kardec, é que nós vamos conversar, tentando buscar nesse campo da chamada política, desse campo da chamada ciência social aplicada que seja, o que podemos tirar de melhor, o que nos é, ou o que nos permite sermos melhor, ou que nos permite nos melhorar. Então faremos reflexões sobre esse ponto, buscando justamente essa ideia, procurando no Espiritismo não aquilo que cause dissensões, não aquilo que cause contendas desnecessárias, não aquilo que o Cristo colocou, fermento dos fariseus, mas pelo contrário, buscar aquilo que possa servir para nós todos como elemento de melhoramento, de melhoria, como um degrau para a nossa ascensão espiritual, para a nossa ascensão pessoal. Então essa é a ideia. Sempre quando falamos de Espiritismo, nós falamos com esse foco. O que é que nós podemos tirar dali que nos serve para que possamos sermos melhores,
para que possamos, ao término de uma conversa como essa, sairmos um tanto diferente de quando entramos. Porque toda reunião, ela tem essa finalidade. Toda reunião, nós temos por princípio sairmos dela melhores, mais esclarecidos, porque senão ela é inócua. E a ideia de espiritismo, quando se fala dele, só se fala com esse foco: o que eu posso tirar dali que me ajuda a me tornar uma pessoa melhor. Não uma pessoa perfeita, mas exercer a minha perfectibilidade a partir de um entendimento. A visão social espírita, as leis, chamadas leis morais. A ideia espiritista, ela trabalha no Livro dos Espíritos, a partir da questão 614, com aquilo que chamamos de lei natural. E é interessante percebermos a preocupação que o Sr. Allan Kardec teve ao apresentar aos espíritos um questionamento sobre essa chamada lei natural, que muitos podemos chamá-la de lei de Deus. E ele pergunta nessa questão 614 o que se entende por lei natural. E em outras palavras, os espíritos respondem que é a única e verdadeira lei, feita, criada, existindo para a felicidade do homem. Ela, essa lei, lhe indica o que ele deve ou não deve fazer. E o ser humano, o homem, só é infeliz quando dessa lei se afasta. Assim dizem os Espíritos. É uma lei que rege a nossa existência. E percebendo mais à frente, quando se pergunta então onde está escrita essa lei, ou seja, a lei de Deus, que é a questão 621 do Livro dos Espíritos, eles respondem na consciência. Então não é uma lei que está escrita, é uma lei que está gravada na nossa consciência. Mesmo que não saibamos didaticamente a estrutura desse corpo de leis, nós a temos na nossa consciência e podemos saber não o que é, qual é ou o que é uma lei, mas sabemos que o que estamos fazendo pode estar certo ou errado, porque a nossa consciência indica. Há um sensor natural que até a criança, que não desenvolve raciocínios tão profundos, ela sabe quando faz algo errado. Tanto sabe que esconde. Então é uma lei que nos fala interiormente. Mesmo que eu não trabalhe de maneira cognitiva, ela me indica. E o interessante dessa lei, que ela trabalha a ideia, os espíritos trabalham a ideia, que a infelicidade, vejamos bem, a infelicidade, prefixo in, negação, negar a felicidade, opor-se à felicidade, é justamente afastar-se dessa lei. Em que o afastamento daquilo que seria uma lógica consciencial nos faz sentirmos infelizes. Não nos entristece, é interessante isso. A palavra que está colocada nessa questão 614 não é o homem só se entristece quando dela se afasta. Eles dizem o homem só é infeliz. Porque as pessoas podem transgredir as leis e sentirem-se alegres, mas são infelizes. A perspicácia no bom termo da palavra dos Espíritos é muito grande. Optaram pela felicidade e a sua negação, a infelicidade. Então aquela pessoa que usa da consciência, que usa da lei, ou abusa da lei natural, e até da lei não natural, a lei humana, ele pode não se entristecer por contrapô-la, mas ele se infelicita. Ele se sente infeliz. E é isso que a consciência indica. Vai dizer para ele: você está alegre, mas você não está bem. Por isso é lei natural. Por isso ela é a primeira das perguntas da sequência do livro terceiro, do Livro dos Espíritos, que é justamente sobre as leis morais. As leis da sociedade, de uma forma melhor dizendo, as leis da humanidade. E dentro dessa premissa de uma lei natural que está na nossa consciência, que nós a trazemos, mesmo que não a conheçamos na sua maneira cognitiva ou na maneira cognitiva, o Sr. Allan Kardec propõe então, para fins didáticos,
para fins didáticos, ele nos propõe uma divisão em 10 leis. E nessas 10 leis, nós temos então aquilo que poderíamos chamar de filosofia social espírita. Dentre os seus pontos, o próprio exercício político. Nós temos a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, da igualdade, da liberdade e da justiça, amor e caridade. Essa estrutura que nós poderíamos dizer que é a nossa visão social espírita. A ideia de sociedade, ela é mais ampla e abarca os dois lados da nossa existência, ou da nossa vida, melhor dizendo. A existência material e a nossa continuidade espiritual. Dizendo-nos que as leis não se limitam a um exercício de vida material, mas que transcende a isso, antecede a isso e fica conosco, os seres imortais que somos. Então a ideia sociológica espírita, digamos que ela é uma parasociologia. Ela está além daquilo que se chama elementos sociológicos. O fato social durkheimiano, ele é maior na visão espírita. Ele não é um fato social, ele é um fato existencial. É muito mais amplo. Então, quando alguém quer entender a sociedade com olhos do espírito, isso aqui é um momento. A vida material é um momento, não é a essência que nós buscamos. E tudo que aqui ocorre é circunstancial. Quando buscamos a permanência no mundo material, que é impermanente, nós então temos a instabilidade. Quando buscamos entender a impermanência do mundo material, nós então temos a estabilidade. Vivemos estáveis num mundo instável. Mas quando quisermos viver o mundo pelas coisas do mundo, viveremos na instabilidade. Então a visão é ampla. Falarmos de exercício de mandato, nós podemos ampliar o mandato. Entendemos que o mandato é a vida material. Por quê? Se olharmos a questão 132 do Livro dos Espíritos, onde o Sr. Allan Kardec pergunta, uma pergunta interessantíssima, dentre todas as outras também interessantes, mas ele pergunta qual é a finalidade da encarnação dos Espíritos. Depois nós vamos ver isso em uma outra lâmina. Mas ele pergunta a finalidade da encarnação. Ele não está perguntando ainda qual a finalidade da reencarnação. Ele quer saber por que nós, espíritos, que somos criados espíritos, precisamos entrar no mundo material. Por que não, criados espíritos que somos, e fomos criados assim, por que não vivermos como espíritos, sempre espíritos libertos da matéria? Por que temos que entrar na carne? No meu caso, muita carne. Por isso que eu me desencarno fácil, é difícil sair disso tudo aqui. Mas por que eu preciso entrar na carne? Por que disso? E os Espíritos respondem com uma tranquilidade. Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Veja, para uns é uma prova, para outros uma missão, mas sempre em condições, veja que interessante, sempre em condições de darmos a nossa contribuição para o progresso da humanidade. Veja que coisa interessante. Isso é um mandato amplo, que não dá para ser exercido de uma vez só. E aí então o Sr. Allan Kardec, partindo dessa premissa que a encarnação imposta, ou seja, necessária,
por Deus, por nosso progresso, ele pergunta na questão 167, qual é a finalidade então da reencarnação? Já que está explicado por que nós entramos na carne, por que entrar e sair, entrar e sair. E aí eles respondem: provas, expiações, aprimoramento progressivo da humanidade. Esse processo de progresso é de maneira paulatina, gradativa. Aqui chegamos, um aprendizado, exercitamos, retornamos, aprendemos, exercitamos. É um campo de teste, é o nosso campo de prova. Então aqui são os nossos mandatos, e essas são as leis que nós temos. Maneira didática, o Sr. Allan Kardec encontrou de dizer, de tentar trabalhar as leis naturais, embora os espíritos tenham dito que, do nosso ponto de vista, poderíamos circunscrevermos a essas 10, mas são mais. Mas vejamos, a adoração, o reconhecimento da existência de algo maior, do Criador, o trabalho, a nossa parte de utilidade na existência material, a ocupação útil, a reprodução, a compota reencarnatória para a chegada de espíritos para que possam exercer também os seus mandatos existenciais, lei de conservação para que possa haver a perpetuação do processo de aprendizagem e aprimoramento naquilo que nós chamamos reencarnação. Destruição, o limite que nós temos da existência material, a perecibilidade da vida material, que nos mostra que na matéria temos começo e fim, para que possamos entender que aquilo na matéria se limita à matéria, e a destruição para a renovação. A lei de sociedade, que não vivemos isolados, que não somos seres autônomos, que precisamos uns dos outros, que temos um exercício de convivência, que nos fala Dona Hermance Dufour, a escola bendita da convivência. Diz ela que nesse campo a convivência é a escola bendita. Então valorizamos a coexistência, a lei do progresso, que tudo se melhora de uma forma ou outra, por meios melhores ou meios coercitivos, mas melhoramos. A lei de igualdade, que nos coloca em condições de semelhança, não de igualdade absoluta, uma vez que somos seres em estágios evolutivos diferentes uns dos outros. Então, quando se fala em igualdade, se fala na igualdade para com a vida, mas não a igualdade de evolução. Estão mostrando bem que a igualdade absoluta não existe, de forma tal que a lei natural trata desigualmente os desiguais, e não trata igualmente os desiguais, e nem desigualmente os iguais. Ela trata desigualmente os desiguais. Na linguagem paulina, a cada um segundo suas obras. Na linguagem do apóstolo Tiago, cada um dará contas de si mesmo a Deus. E essa lei trata desigualmente os desiguais porque ela está na consciência. E a consciência está ligada à individualidade. Então, é uma lei de igualdade bem diferente do que pensamos. A lei de liberdade, para que exerçamos pelas nossas vontades aquilo que quisermos fazer, mesmo não sendo o melhor para nós mesmos. Na linguagem paulina, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém, tudo me é lícito, porém nem tudo me edifica. Mas temos a liberdade, a escolha, e tendo a liberdade, somos os únicos responsáveis pelas escolhas que fazemos. E não há por que transferir responsabilidade, senão assumi-la e resolvê-la. E a lei de justiça, amor e caridade, que não é justiceira, é justa, que é amorosa, que é beneficente. A lei de justiça, amor e caridade.
Então é um conceito mais amplo do que um simples exercício de elementos materiais. Quando lutamos, nos engalfinhamos por poderes que começam e acabam na matéria. Ficamos lutando por tesouros, como dizia o Cristo, na terra, onde traças e ferrugens tudo consomem, onde ladrões minam e roubam, e deixamos de enxergar algo mais preponderante, algo preponderante, algo mais profundo, que é a nossa continuidade da existência. Somos seres imortais, nos preocupando e descabelando pela mortalidade. Onde está o conceito de imortalidade? E o Sr. Allan Kardec nos fala, no capítulo 1 do livro A Gênese, que a imortalidade é o poder moralizador do Espiritismo. É justamente esse conceito que nos dá uma visão maior, mais ampla. Sigamos. Dentro dessa premissa, então, caminhando para o entendimento da ciência social, nós percebemos, então, que quando as pessoas buscam o exercício do poder, embora algumas de verdade buscam para servir aos demais, mas na grande maioria há um sofisma, e a pessoa, entendendo que busca o melhor, nem sempre faz o melhor, e engana-se a si mesma. Pergunta-se então aos espíritos, por que Deus deu a uns a riqueza e o poder, e a outros a miséria? E os espíritos respondem para provar a cada um de maneira diferente. E na sequência, qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A da infelicidade ou da fortuna, do poder? Partindo do princípio que o exercer o poder é uma prova. E eles respondem que uma e outra são difíceis, porque a miséria provoca, gera a lamentação contra a providência, as reclamações, e o poder leva aos abusos. Então, quando pensamos em exercício de comando, em exercício de poder, que seja o poder temporal no executivo, o poder de legislar na igreja Casa de Leis, no legislativo, ou o poder de avaliar e julgar no executivo, percebemos que isso são exercícios provacionais e não que gerem ou geram galardão para aquele que o exerce, mas pelo contrário, gera responsabilidades maiores, começando pelo próprio exemplo que tem que se dar do exercício do poder. Como dizia o Cristo, aquele que quiser ser o maior, faça-se ou comece pelo menor. E muitas vezes não percebemos isso. E quando fala em exercício de poder, que seja a presidência de um clube esportivo, que seja síndico de condomínio, que seja até presidente de grêmio estudantil, o presidente maior de um poder executivo, ou um presidente de um poder executivo maior. Tudo isso é exercício porque estaremos lidando com pessoas. E isso é uma prova, porque o poder, dizem os espíritos, levam aos excessos. E o que eu faço de forma excessiva é porque eu tiro de alguém. O excesso em um só acontece pela falta em outro. E o poder leva a isso. A miséria leva à lamentação, à reclamação, ao egoísmo, do sofrimento. Quantas vezes na dificuldade vamos dizer, mas meu Deus, por que o Senhor faz isso comigo? Em outras palavras, por que o Senhor faz isso com os outros? Mas por outro lado, o poder ele gera os excessos. Abusamos. Então é importante perceber, quando nos lançarmos a pontos de referência, o que queremos fazer? Como estamos preparados para tal? O que me levou, nos levou a isso, a buscar isso? Porque quantos lutam pelo poder e querem, quando tem, reclamam? Eu não aguento isso, mas por que procurou então? Por que se lançou numa luta constante para poder ter o poder e depois que tem, reclama dele? Eu vou me valer, me permitam os puristas, de um ditado
baiano, mais aplicável ao candomblé, eles dizem: quem não pode com a mandinga não carrega patuá. Então nós precisamos pensar nisso. Porque quem se lança a um trabalho só o faz porque tem condições. Se não tiver, que não se lance. Mas se lançar, que cumpra. É o ditame da consciência. O apóstolo Paulo, que até dava uma de não querer trabalhar, mas ele dizia isso: o que eu quero eu não faço, o que eu não quero, isso sim eu faço, e ai de mim se não fizer, por isso faço de boa mente. Ou seja, já que não dá e tem que fazer, então deixa eu fazer bem feito. Então, se lança a um ponto de referência, faça bem feito. Use a consciência, enxergue as pessoas tal qual você se enxerga. Recentemente eu fiz aniversário, 18 anos, e uma ex-colega de trabalho me passou uma mensagem, um e-mail, me desejando felicidade. E ela me desejou felicidade e eu achei interessante. Ela disse: desejo para você a felicidade que eu quero para mim. Eu falei: essa é grande. Essa é grande. Porque normalmente a gente quer que os outros sofram como a gente sofre, mas ser feliz como a gente é, a gente nem sempre quer. E ela talvez simbolizou bem o que o apóstolo Paulo havia pedido: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós estamos no choro com quem chora, e ainda não estamos na posição de alegrarmos-nos com as alegrias dos outros, porque muitas vezes o sucesso alheio nos incomoda. Um colega de trabalho que divide comigo uma função, um cargo de ascensão, promoção, ele é promovido e eu não, e eu vou cumprimentá-lo: meus parabéns, você merece. O sucesso alheio incomoda. Nós não estamos preparados muitas vezes para o nosso sucesso, mas para o alheio, com certeza não estamos. Por isso o apóstolo Paulo chama a atenção: chorai com os que choram, mas alegrai-vos com os que se alegram. E é bom perceber isso, porque muitas vezes nós queremos a nossa felicidade em um alicerce chamado infelicidade alheia, e ninguém constrói a felicidade na infelicidade de alguém. Nada que seja construído em cima de infelicidade alheia dará certo. E quando se acende a um poder, destruindo a base que sustenta o poder, esse poder é efêmero. Posso até ficar alegre, mas serei infeliz. Então é bom pensarmos nisso. O que pensar daqueles que abusam da superioridade da sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? Questão 807 do Livro dos Espíritos. Merecem anátema, reprovação. Ai deles, serão oprimidos a seu turno e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Lei de causa e efeito. Depois nós dizemos: não, o mundo está ruim, mas também pudera, lá atrás só fizemos coisa ruim, agora nós estamos colhendo. E as pessoas acham que estamos vivendo para colher e esquecem que estamos também semeando. A existência atual é uma colheita, mas é uma semeadura também. Então é preciso perceber que, como dizia, e olha que era materialista, Hegel: seja uma pessoa e trate os outros como pessoa. Veja que era materialista. Seja uma pessoa e trate os outros como pessoa. Nós queremos sermos bem tratados, mas nem sempre tratamos bem. Uma vez conversando num encontro de educadores de creches, e conversava com essas educadoras e perguntei a elas se a creche onde trabalhava era uma creche boa, se era ótima. Você coloca seus filhos lá? De jeito nenhum. O que não é bom para o meu filho não é bom para o filho de ninguém. Se eu não sou capaz de fazer o melhor para que meu filho possa ter, não é o melhor para o filho ali. Porque filho é tudo igual.
é a melhor pessoa do mundo para os seus próprios pais. E eu pergunto muitas vezes, quando conversamos em algumas empresas, se os balconistas gostariam de ser atendidos por eles mesmos. Pergunto aos professores se eles gostariam de ser professores deles mesmos. E normalmente falam, credo. Então por que é balconista? Então por que é professor? Se não é para fazer o que gostaria que fizesse para você. E a mesma coisa é o exercício do poder. Por que oprimir se não queremos ser oprimidos? Por que abusar se não queremos que abusem de nós mesmos? E por que mudamos tanto quando assumimos o poder? Talvez, parafraseando os Espíritos lá na questão 385 do Livro dos Espíritos, talvez nós não estejamos mudando, nós estejamos mostrando quem realmente somos. Porque enquanto não temos poder, não exercemos o que somos. Mas depois que o temos, nós não nos transformamos, nós mostramos quem somos. Talvez só nessas horas é que mostramos quem realmente somos. E muitos dizem, ele mudou tanto depois que teve o poder. Não mudou. Ele só se mostrou como ele. Porque antes não tinha oportunidade. Há um ditado nosso, brasileiro, mineiro, que diz que a ocasião faz o ladrão. Não é assim? Rui Barbosa, no início do século XX, ele disse, a ocasião faz o furto, o ladrão nasce feito. E ele não era reencarnacionista. E disse uma verdade. A situação não nos leva a errar quando não trazemos o germe do erro. Porque uma mesma situação, duas pessoas reagem de maneira diferente. Uma comete o delito, a outra não. Então não é a ocasião, é a pessoa. Então dizer aí, a ocasião faz o furto, o ladrão nasce feito. Então não é o poder que destrói a moral, é o poder exercido sem moral, porque ela não é exercida, ela não é demonstrada por falta de oportunidade. Então é bom que pensemos nisso. Sigamos. Nos fala o Espírito Emmanuel. O poder sem amor gera fantoches que a verdade destrói no momento preciso. São as decepções, são as frustrações. Quantos se veem sozinhos quando não estão amparados por um cargo de poder? Quantos depois que deixam o cargo de poder se dizem abandonados? Porque não se busca aproximação pelo poder, mas pelo amor, pelo sentimento que se tem quando o exerce. Voltando à primeira ideia, é uma prova. E depois vão dizer, não me deixem só. Sempre ficou só. Porque nós temos, parafraseando Divaldo quando fala dos trabalhadores espíritas, nós temos os amigos que nós mesmos cultivamos. E o poder sem amor não cultiva amizade, cultiva interesses e interessados. Por isso vem a frustração. Sigamos? Nos fala Herculano Pires, lá no livro O Centro Espírita. Servir o mundo através de Deus é a função do Espiritismo. E não servir a Deus através do mundo, que nada pode dar a Deus, senão a obediência às leis divinas. Veja que diferença. Nós não temos que levar o mundo, digamos assim, para o plano espiritual. Nós temos que trazer o plano espiritual para a Terra. Nós temos que trazer os valores eternos, os valores permanentes para a impermanência. Então, servir o mundo através de Deus, as suas leis, e não servir a Deus através do mundo. Porque eu quero servir a Deus cuidando da sociedade. Mas como cuidar se não por meio de Deus? Dos atos, dos sentimentos, dos pensamentos, das atitudes. Nós não temos que evocar compromissos missionários para exercermos o poder. Podemos exercer pela vontade de querer trabalhar, de querer fazer.
Muitas vezes as pessoas entendem que só pode ajudar a sociedade se estiverem arregimentadas em um segmento político ou um segmento de serviço, quando podemos fazer muito também sozinhos, em grupo, sem nos arregimentarmos. Porque aquele que quer fazer o bem, ele faz, independentemente de com quem estiver. Aquele que se dispõe a trabalhar, aquele que realmente quer. Como dever de casa, exercício de casa, sugiro que vocês leiam no livro Pontos e Apólogos, o capítulo que tem como título O Candidato Intelectual. Se não me falha a memória, posso estar errado, é o capítulo 31, se não me falha a memória. Mas o título é esse, O Candidato Intelectual. E o candidato que pergunta tudo a Cristo. Pergunta tudo para poder começar a trabalhar. E o Cristo responde tudo. E ele pergunta, o Cristo responde, perguntas do tipo, a que partido nos uniremos? Ele disse, o do amor. Mas com quem contaremos? O Cristo responde, com aqueles que encontrarmos no caminho. Onde estará a nossa força para constranger as pessoas? Ele diz, no prazer de servir. E continua respondendo dessa forma, e o candidato continua perguntando, e o Cristo cala, depois de muitas perguntas. E o candidato continua perguntando, e o Cristo cala. Até que ele fala, mas o Senhor não vai me responder? Ele fala, procura-me quando tu estiveres disposto a trabalhar. E diz o Espírito Humberto de Campos, e partiu Jesus para a Galiléia, e lá reuniu pescadores que nada sabiam da filosofia grega ou do direito romano, mas estavam dispostos a trabalhar sem nada perguntar. Então pensemos bem, se nós realmente estamos querendo fazer as coisas. Porque aquele que espera uma arregimentação, normalmente está aguardando a vontade de trabalhar. E a gente não pode aguardar quando cabe nos fazer. Por isso, servir o mundo através de Deus. Questão 573 do Livro dos Espíritos. Em que consiste a missão dos Espíritos encarnados? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Pelo trabalho, pela ação, pela atitude. Essa é a missão nossa, estando encarnados. Melhorar as instituições, sim? Quais instituições? As informais e as formais. A família, a escola, a sociedade, a política, mas por meios diretos e materiais. A própria pessoa. Na atitude, na ação. Veja, essa é a missão nossa. Vamos, e como? Nos fala o Espírito Emmanuel.